Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O profeta Jeremias profetizou e no livro de Lamentações ele descreveu detalhadamente o mal que Deus fez cumprir sobre o povo dele em Judá. O reino do norte já tinha sido destruído e para lá trouxeram os novos samaritanos, que não eram da raça de Israel, eram de outras etnias e vieram habitar a terra de Samaria, razão pela qual os judeus não os reconheciam e não queriam nada em comum com eles. Ficou só Judá, que foi definhando, e o profeta Jeremias foi um dos últimos a profetizarem, dia a dia, durante muito tempo, pelas minhas contas, cerca de 43 anos, ele esteve profetizando praticamente a mesma coisa todos os dias e o povo nunca quis receber aquela palavra e nunca quis se arrepender e por fim Deus cumpriu tudo aquilo que havia profetizado. O livro de Lamentações é uma espécie de relatório também do que aconteceu e nos traz muita tristeza, porque nos lembra que Deus é Deus soberano, Ele está vivo, Ele fala em nosso tempo, tem profetizado sobre o Brasil, males que ainda não aconteceram. Mas como a palavra de Deus é fiel, o profeta Jeremias profetizou mais de 40 anos e pessoas zombavam dele, que aquilo nunca aconteceria, mas por fim tudo aconteceu como Deus tinha profetizado. Será que no nosso Brasil vão levar 40 anos também? Eu creio que não muito, porque a volta de Jesus também já está por muito perto, mas nós vamos ver no Brasil se cumprir, e no meu entendimento, antes do arrebatamento, não na grande tribulação, porque o mundo todo vai ser sacudido na grande tribulação, e o Brasil também. Mas antes da grande tribulação, eu creio na misericórdia de Deus, que vai trazer males sobre o povo de Deus no Brasil. Já está começando a acontecer, mas para despertar o povo dele, não é para castigar, não é para destruir o povo dele, é para despertar, fazer o povo dele, o povo de Deus no Brasil, se voltar para ele. Portanto, eu creio que poderia se repetir literalmente a história dos judeus como relatada em Lamentações. Mas eu creio que pela misericórdia de Deus isso não vai acontecer totalmente assim, porque acredito que possamos ainda ler o livro de Lamentações e chorar pedindo misericórdia a Deus antes que tenha que destruir tudo. Mas eu creio que Deus tem planos de salvação e ele precisa que o povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, chore e busque o Senhor de todo o coração. No livro de Lamentações, os primeiros capítulos são dedicados a descrever o que aconteceu e o sentimento do profeta, muito triste. Em nenhum lugar nós vemos o profeta Jeremias com aquela atitude do bem feito, bem feito. Eu falei tantas vezes, vocês não acreditaram, não quiseram ouvir a voz de Deus, agora bem feito, sofram, destruição mesmo. Não. De forma alguma, esse espírito estava no coração do profeta Jeremias. Ele chorou quando Deus cumpriu tudo aquilo, ele ficou triste e ele relatou o porquê. No capítulo 2, o versículo 14, os teus profetas, ó Jerusalém, te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, alegria de toda a terra.
Isso está lembrado lá no Salmo 48, Jerusalém, alegria de toda a terra. Quando foi destruída, os que passavam diziam zombando, é isto? É isso que é a alegria de toda a terra? A cidade formosa, a cidade que denominavam a perfeição da formosura, é isto? Ruínas. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes e dizem, devoramo-la. Certamente, este é o dia que esperávamos, achamo-lo e o vimos. Os inimigos zombando, cantando vitória sobre as ruínas de Jerusalém e a multidão de mortos que jazia lá. E o Jeremias continua chorando, fez o Senhor aquilo que intentou, cumpriu a sentença que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou, fez com que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Essa foi a realidade. Deus falou por tanto tempo, por fim cumpriu exatamente tudo que havia falado. Mas o profeta continuou a chorar. Ele fazia parte dos poucos que sobreviveram, tinham sido enviados para longe de Jerusalém. E de lá ele chorava, no versículo 20, vê, ó Senhor, considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, as mães comendo os filhos? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, os cadáveres. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. O profeta Jeremias chorando quando Deus cumpriu aquilo que havia falado através, inclusive, dele próprio, Jeremias. Deus cumpriu. Interessante, a dor grande não é só quando a gente vê um morto. Quando vê um morto, já está morto. O pior é ver uma pessoa que já está morrendo, definhando, se esvaindo em sangue, a pessoa se contorcendo no chão, a gente não podendo fazer nada por ela, ela morrendo ali, e a gente sem poder fazer nada por ela. Isso é pior ainda. A grande mídia não noticia o quadro de guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza, Israel, aquelas pessoas morrendo moribundas, crianças arrebentadas, sem pedaços. Imagina você chegar lá e encontrar uma criança sem as pernas, outra lá com o crânio aberto, ela ainda está viva se debatendo, metade da cabeça já foi arrebentada. Você imagina isso? Crianças, mães se esvaindo em sangue, pessoas se contorcendo em dores, aquele quadro. Não, a grande mídia não transmite isso. Isso choca a população do mundo, mas é o que está acontecendo. Eles só reportam os mortos e, em geral, o número de mortos, mas eles não mostram os que estão morrendo, moribundos, estão se esvaindo em sangue, arrebentados, destroçados. É um quadro aterrorizante este. Deus quer que a gente se apavore. Deus quer que a gente se apavore. Lendo Jeremias, vendo fotografias, imagens de situações de guerra, as pessoas definhando na guerra, morrendo de fome, caídas no chão, sem forças mais para se levantar. É isso que a gente tem que pensar quando lê o profeta Jeremias. Bem como você tem que pensar em Jesus, no sofrimento dele, coroa de espinho na cabeça, o corpo aberto do lado, os cravos, Jesus ensanguentado pelas torturas que ele sofreu. Ele passou tudo aquilo e é preciso que você olhe para aquilo, imaginando aquele quadro, o quanto ele sofreu. É necessário, não fuja disto, para você não se distrair com os pecados. Tudo aquilo ele passou por causa dos seus pecados, dos meus pecados. E no livro de Jeremias, aquele quadro é o cumprimento da ira de Deus. Trazendo para nós, o Brasil vive uma época pós-avivamento. O avivamento já aconteceu no Brasil
na década de 60, 70, lá por 80 ainda o Brasil vivia o rabo do avivamento, ou seja, a continuação, igrejas aumentando em número, igrejas se sofisticando, construindo templos colossais, pastores se enriquecendo e vivendo uma vida de luxo. Infelizmente, isso aconteceu. Ao invés de manterem a simplicidade do evangelho, se sofisticaram e deu no que deu hoje, uma aberração, uma quantidade imensa de pessoas desnorteadas, sem rumo nas igrejas, ovelhas sem pastores dentro das igrejas, longe de Deus, vivendo uma vida carnal, sem enxergar as coisas espirituais, sem compreender porque elas se discernem espiritualmente. Isso é o que está acontecendo nas igrejas. E Deus já começou, levantou um governo esquerdista, pôs a espada na mão do governo, o governo está forte, cada vez mais forte. Não se engane, não tem nenhuma revolta contra um governo esquerdista que Deus levantou para castigar o povo dele, para punir o povo dele, para ver se com essa disciplina o povo de Deus se arrepende e se volta para o Senhor. E vai continuar. E ainda que o presidente Lula morra, eu creio que em algum momento, brevemente, ele vai partir, mas ele está concretizando o grande sonho das esquerdas, dos inimigos do povo de Deus, que era se assenhorear do poder e perseguir os cristãos no Brasil. Nós estamos vivendo ainda só o início, mas isso vai se agravar, essa tribulação que vem sobre o povo de Deus no Brasil. Ataques aos grandes pastores, aos grandes movimentos, às grandes denominações, isso ninguém tem a dúvida, que o governo vem com força e poder para humilhar, para castigar o povo de Deus. Tudo isso nós vamos ver, que a gente se apavore com o quadro de Lamentações de Jeremias e o Brasil não tenha que repetir essa história, não tenhamos que passar pela mesma coisa. Em princípio, estamos caminhando para repetir essa história. Mas Deus nos alerta, não é necessário, Deus não quer, o projeto de Deus é salvar, não é condenar. Mas, se necessário, a mão pesada de Deus vai continuar, já está pesando. Ser cristão, ser líder cristão no Brasil não está fácil hoje, mas vai piorar muito, porque a perseguição vai aumentar. É a espada na mão do inimigo que Deus colocou para a disciplina, para fazer com que o povo de Deus se volte para ele. Ainda são pouquíssimos no Brasil que se voltam para o Senhor. E, na maioria, pessoas comuns nas igrejas, não os líderes. Os grandes líderes ainda estão sonhando em se recuperar, se restabelecer, achar o seu nicho aí de dinheiro, de poder, e estão ainda correndo atrás dessas coisas, mas não se voltaram para o Senhor, para humilhação, quebrantamento, para a busca do Senhor, e eu creio que isto vai acontecer. Que Deus nos alerte com o quadro do livro de Lamentações e não tenhamos que repetir no Brasil essa mesma história muito triste, mas por enquanto estamos caminhando para lá.